Graça e paz, paz e luz, meus irmãos e minhas irmãs, trago eu aqui a minha Bíblia Sagrada, né? Simbolizando a palavra na qual vou referir. Meus irmãos e minhas irmãs, como sabemos, hoje é sexta-feira, né? Estamos numa determinada, como se diz, comemoração chamada Semana Santa, onde se comemora a paixão de Cristo, a morte de Cristo. E a Páscoa, né, simboliza a ressurreição do mesmo, né, de Jesus. E se a gente for analisar a Bíblia, diz que essa tradição da Páscoa já existia antes mesmo de Jesus estar aqui na Terra, há 400 anos atrás. Tudo se iniciou lá no Velho Egito, né, no Velho Egito, onde Faraó governava aquela localidade ali. E o que perturbava Faraó era o grande número dos judeus que crescia ali, né? E ele colocou na cabeça que ele poderia perder a sua posição, porque o povo judeu, que na qual acreditava num Deus diferente do dele, crescia, né, abundantemente, mesmo sobre as piores situações, né, mas o povo crescia em massa. Então, a Páscoa se iniciou desde daí, né? Você pode aprofundar um pouco em conhecimento na Bíblia, que ela vai lhe explicar, né, com detalhe todo aquele processo, né, desde a fúria de Faraó contra Deus, né? E Deus também enviou o servo Moisés para libertar o povo do Egito, onde o próprio Deus deu poder a Moisés, poder cabível para ele completar aquela missão para libertar os judeus, né? Até então, como você já sabe, né, muita gente já viu falar das pragas, né, as pragas do Egito. Então foi aí que Moisés, né, trabalhou perante a Faraó, né, contra Faraó, usando dessas pragas para mostrar que Deus era maior, que ele deveria submeter ao mando de Deus. Mas ele achava que era um Deus por ter poder, por estar, né, numa posição alta, numa patente alta ali, governante, né, era o rei ali do Egito. Então ele não aceitava, né, a ordem de Deus, né, então ele não queria libertar o povo. Só sei que no final de tudo ele amoleceu o coração e libertou. Por quê? Porque a morte, né, é a mesma morte que há 400 anos foi, né, chegou a ter Jesus, foi a mesma morte que fez o povo do Egito sair dali, né, porque o Faraó perdeu seu filho, né? Não só ele, mas todos aqueles que pertenciam a Faraó perderam seus primogênitos, né? A morte chegou ali, só com uma diferença, igual eu falei, a mesma morte de Jesus, mas com uma diferença. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e o filho de Faraó não, né? E até o mesmo Faraó caiu por terra diante da desobediência a Deus. Por isso nunca é bom você desobedecer o mandado de Deus. Se Deus tocou no seu coração para você fazer algo ou para você executar algo ali, de acordo à vontade dele, faça. Não importa a dificuldade, não importa também a distância, obedeça, porque ele garante a sua vitória, né? Voltando agora para a nossa Semana Santa, né? Então, a Semana Santa representa a paixão de Cristo e morte, a Páscoa, como eu disse, a ressurreição. Jesus morreu na cruz para nós, para nos salvar, né? Com aliança entre o homem e Deus, né? Então, aquela finalidade ali. Tem outras passagens, né? Em muitas outras passagens bíblicas fala qual a finalidade de Jesus, né? Ter sido pregado ali na cruz. Ele permitiu que ele fosse pregado, embora ele não necessitava, ele não tinha um jugo, né? Para fazer com que ele fosse ali, mas sim a vontade do Pai, obedecendo o Pai. Ele foi, né? Pregado na cruz, morreu, né? Como homem, ele veio como homem, morreu como um homem, mas como filho de Deus que ele era, ele ressuscitou, fez a diferença, né? No terceiro dia. Então a Páscoa, ele é uma tradição, né, como eu disse, desde aquele tempo lá do Egito, né, que o pessoal festejava a Páscoa no domingo, né, e aí Jesus simbolizou como a ceia, né, colocando na Páscoa, acrescentando o corpo e o sangue, né, aquele que fazer parte do corpo e do sangue do Cordeiro será salvo. Ô glória! Pois é, meus irmãos, hoje em dia, a nossa Semana Santa, a gente comemoramos, né, com grande felicidade, eh, principalmente os católicos, né, tem aquela tradição de comer o peixe, né, compramos o peixe, fazemos nossa casa e convidamos parentes, amigos para cear, juntamente com a família, aquele laço amoroso, afetivo, né, de pessoas que seja do mesmo sangue ou que não seja,
que seja da família ou que não seja, todo mundo ali simbolizando a Santa Ceia, né, simbolizando a Páscoa, a Semana Santa. É muito bom, né? Eu fico assim pensando como bom seria se isso fosse continuamente sempre, não falando da Páscoa ou da Semana Santa, mas essa satisfação de chamar uma pessoa a passear na nossa casa, né? Infelizmente, isso aí é apenas aquele dia, depois que passa, cada um vira a cara um pro outro. Na Semana Santa todo mundo é bonzinho, Deus não gosta disso, isso é errado. Embora não todos façam assim, né? Mas muitos ainda obedecem àquela tradição, né? Infelizmente, igual eu falei, né? Somos hipócritas, porque nós só vemos Deus, só vemos o amor ao próximo nesse dia, porque simboliza. Mas depois que passa esse dia aí, cada um por si e nenhum por todos. Mas é verdade, eu não gosto de falar bonito não, que eu não estudei teologia, não fiz curso nem nada, então eu falo uma palavra bem humilde, bem um português assim diferenciado dos demais, né, que traz palavras bonitas. O negócio não é falar, o negócio é viver. E hoje em dia, me conta aqui na minha casa, a minha digníssima amada esposa foi cear, né, esse dia, comemorar com o pessoal dela, meus irmãos, só tá eu e minha irmã aqui. E graças a Deus, Deus abençoou, tocou no coração da vizinha, trouxe uma comidinha ali para mim, tá ali, graças a Deus, me e Deus abençoe ela e a família, né? Espero que não só seja dessa vez, mas com várias vezes, né? Não por mim, mas por todos, venha oferecer o que comer, o que beber, pois a Semana Santa foi a paixão de Cristo, a paixão por nós, por amor, ele deu sua vida por nós, ele simbolizou o amor maior, né? Ele morreu ali na cruz, ele foi para um lugar que ele não deveria ir, pois muito bem ele era inocente e é inocente, né? Mas ele se fez homem, se fez pecador, se fez, né, de réu e foi julgado conforme a ação do querer do homem, não achando ele alguma culpa ou falha. Ele foi perfeito, é perfeito, mas por amor a mim e a você, ele morreu ali, deu a vida. Ele poderia estar aqui entre nós, mas não, para cumprir a vontade do Pai, ele se sacrificou de uma forma tão dolorosa, né? Simbolizando ali a paixão de Cristo, como diz hoje em dia, né? E muitos de nós só tem amor pelo nosso próximo quando aquele próximo morre, né? Quando a pessoa morre aí lamenta, fala que ama, leva flor, lá no túmulo, isso aqui, porque quando estava vivo não demonstrou esse amor. Quantas vezes, né, eu tive fome e não me deste o que comer. Quantas vezes tive sede e não me deste o que beber. Quantas vezes me estive estrangeiro e não me hospedasse. E quando eu estava enfermo não me visitasse. E quando estava preso não foi me ver. Tive e estava nu, não me desse agasalho, roupa para cobrir meu corpo. Porque somente na Semana Santa que mostra essa diferença. Deus é amor, o amor de Deus é justiça e é por longos e longos anos e séculos, porque nós, diante da nossa caminhada em cima da face da terra, não mostramos amor e compaixão para o próximo. Só mostramos isso mal, né? E a tradição que se vai acabando aos poucos, né? Antigamente a gente via pessoas chamando, um levando comida para aquele que não teve na sua casa, né? Igual eu falei, os irmãos católicos, meus irmãos católicos, né? Festejam aí comendo peixe. Mas se você não tiver peixe na sua casa, coma ovo, coma carne. Você não vai desagradar a Deus, não é pecado. Pecado é o que sai da sua boca, não o que entra. Você está se alimentando, está saciando a sua fome. Come o que você tiver. Amém? Pois é, meu irmão, a vida é dessa forma. Infelizmente, nós somos hipócritas. Nessa hora, nesse momento, todo mundo está com o coração quebrantado. E olha lá se todos estão. Mas depois que passa, ninguém mais reconhece ninguém. A Bíblia diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, ou melhor, já está frio. Vamos nos agarrar a Deus, buscar Ele, sua justiça, pois Jesus vive, Ele ressuscitou, Ele ceou a última ceia, a Páscoa no domingo, né? Ele ceou ali com seus discípulos, né? Mostrando que Ele emergiu da mansão dos mortos, né? Perdão, desculpa. Então, Jesus simboliza a ressurreição.
Ele diz: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então vamos buscar Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Alimente, vista, visita, ame, mostre amor, compaixão, perdão, misericórdia a seu próximo, a seu irmão, pois Jesus mostrou na cruz por nós. Cruz vazia significa ressurreição de Cristo, e a cruz com aquela imagem representa a morte, então vamos representar a ressurreição, né? Deixa a cruz lá, que é a estaca de tortura, e Jesus disse: aquele que pegar a sua estaca de tortura, ou melhor, sua cruz, e me seguir, esse sim terá coroa da vitória, né? E em outras áreas também que a gente deveremos, né, fazer. Temos que praticar boas ações, as boas obras. Não adianta apenas nesse dia você mostrar compaixão, mostrar obediência, amor a Jesus, a palavra, e depois quando passa é totalmente outra coisa, né? Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, fica na paz, me perdoe se eu falar algo errado, me desculpa. Quis passar para você um pequeno, né, detalhe sobre a Semana Santa, a Páscoa, como se iniciou até hoje, como nós nos comportamos, né, hipocritamente, porque depois que passa você sabe muito bem que é diferente, né? Tudo volta ao normal, você volta um velho homem, você volta como se fosse um opressor de Faraó, você começa a falar coisas erradas do seu próximo, você começa a querer tudo só para você, não importa o outro. Você quer que as pessoas se humilhem a seus pés para você poder ajudar. Você vê a necessidade, você não corre atrás para ajudar, espera a pessoa abrir a boca e te pedir. Muitas vezes você sabe, se você não sabe, ok, a pessoa te falou, mas muitas pessoas sabem que o irmãozinho, a irmãzinha está passando uma dificuldade, você não sai do seu lugar para ir lá ajudar. Deus está vendo isso aí, viu? Dá com a mão e esconda a outra. Fazer o bem sem olhar a quem. É isso aí. Máximo de respeito, graça e paz, paz e luz. Desculpa, perdão, alguma coisa. E aqui encerro minhas palavras.